Olá, começa agora mais um programa Informe-se, direto dos estúdios da Unisa. Hoje falaremos sobre investigação de paternidade. E para isso, convidamos Ivelise Fonseca. Doutora, muito obrigado pela presença. Obrigada a você, Luiz, pelo carinho e pelo convite de estar aqui nesse espaço tão especial. Nós que agradecemos. Ivelise, para começar, qual a importância do reconhecimento da paternidade? Falar de paternidade, e muitas vezes nós focamos só na paternidade, nós nos reportamos a importância da filiação, que quer dizer você saber e cada membro da sociedade ter consciência de onde vem, qual é a sua, na verdade, ascendência, seu vínculo familiar, especificamente de primeiro grau. Quem são meus pais, meu pai e minha mãe. E esse é um direito que compõe aí, na verdade, a necessidade básica do indivíduo, a sua forma digna de viver. Esse é um direito que, normalmente, quando homem e mulher se casam, não há muitas discussões, porque o casamento no nosso país presume a existência aí da paternidade. Então, se eu sou casada com alguém, faz de conta, com um homem, nesse caso em aspecto, sem citar nomes, quando nós damos exemplos, e eu tenho filhos, presume-se que os filhos que eu possua façam parte deste matrimônio e deste homem que convive comigo. O maior, porém, nós temos quando nos deparamos com as circunstâncias de filhos que advêm fora do casamento, de certas relações mais pontuais ou muito mais rápidas no aspecto de convivência. Então, isso pode gerar certas discussões, porque no casamento, o reconhecimento da paternidade, como eu disse anterior, Luiz, ele é, na realidade, uma presunção e se torna um ato mais natural, ele é voluntário. Nós encontramos obstáculos quando o reconhecimento da paternidade é buscado através de litígio, porque o voluntário significa você ficou tão feliz que a sua namorada ou esposa engravidou, supostamente, que você, antes mesmo da criança nascer, pode ir no cartório e registrar essa criança e tomar providências para constar o seu nome. A mãe não pode fazer isso. A mãe pode indicar quem é o pai, mas ela não pode reconhecer, na realidade, o próprio pai, como em sendo pai. Esse é um ato do poder público. Então, aí está a importância do reconhecimento da paternidade. É compor a história, na realidade histórica, hereditária do indivíduo para se identificar quem é o seu pai, quem é sua mãe e ter a importância da genética, da família, para efeitos patrimoniais também. Que lei é essa que regula essa investigação? Tá bem. A legislação hoje no nosso país que regula a investigação de paternidade é a lei de número 8.560 de 92. Ela foi aprovada em 1992. E ela tem vários artigos disponibilizando, informando quem pode entrar com a ação, contra quem nós propomos, qual é o prazo dessa ação, se tem prazo, os efeitos. Mas no ano de 2009, nós tivemos uma pequena alteração da lei, que foi, na realidade, veio uma segunda legislação, a lei de número 12.004 de 2009. Esta lei, ela não retirou a lei de 92, mas ela acresceu um novo dado na lei de 92, que é o que fez, assim, surtou a população no aspecto de querer saber mais sobre a investigação da paternidade. Sim. O que essa legislação de 2009 fez e causou na sociedade foi o benefício de reafirmar na lei a presunção da paternidade. Antes dessa legislação, Luiz, os tribunais, eles até tentavam presumir, e tinha até uma súmula do Superior Tribunal de Justiça, dizendo que havia presunção de paternidade, se o pai se negasse a fazer aí, na realidade, o exame de DNA, especificamente o pai. Todavia, com a vinda dessa lei de 2009, esta presunção se tornou lei. O que isso significa dizer para a sociedade? Na realidade, esta lei nos traz hoje o reforço do que já existia anteriormente, ao dizer que se o pai se nega a fazer o exame de DNA, o exame de identificação aí do seu material genético, para saber se ele é o pai ou não, junto com outros atos comprobatórios, pode haver uma presunção de que este pai é o pai efetivo daquela criança, daquele indivíduo que está requisitando esses direitos de filiação. Na base dessa lei, o que ela diz? A legislação especifica dizendo que há uma presunção de paternidade, na realidade, toda vez que o homem se negar a fazer o exame de DNA. E isso junto com outras provas. É importante ressaltar que esta presunção é uma presunção relativa, Luiz. Ela não é absoluta. Não significa que se eu promovo uma ação de investigação de paternidade contra o suposto pai, que eu penso que pode ser meu pai,
Só eu mover a ação e ele se negar ao exame, não basta para a sentença reconhecê-lo como meu pai. Já que você tocou no assunto do DNA, vamos falar um pouquinho sobre a ciência. O que a ciência ajuda em casos como esses? Eu sempre digo, quando eu gosto de falar do direito, e eu admiro muito as outras ciências que não o direito, porque o direito também é uma ciência, mas a medicina, os avanços tecnológicos, eles são pressupostos também, e na verdade, como eu posso dizer, o direito, ele é um carro que ele anda com uma certa velocidade. A medicina e as ciências técnicas, no aspecto da biologia, das ciências médicas, andam num avanço bem diferente do direito. O papel do direito é regulamentar as relações sociais, mas muitas vezes a medicina está à frente do direito, descobrindo ou dando novas oportunidades. Através do exame de DNA, hoje, na realidade, trazendo dentro para a tua pergunta a resposta, Sim. Isso foi um avanço da ciência colaborando com os direitos fundamentais do homem. Porque a Constituição Federal diz assim, que todo ser humano tem direito a saber quem é a sua família. Tem o direito à sua identidade genética, que significa saber de onde eu vim, inclusive para fins aí de questões de doenças, de saúde, de impedimentos matrimoniais, Luiz. Eu posso, na realidade, não conviver com o meu pai, não saber quem ele é, mas eu não posso me casar com o meu pai. Então eu tenho direito a saber, na realidade, quem são meus hereditários, no aspecto de parentes, para que haja aí, na verdade, um impedimento matrimonial. Então, a ciência hoje, ela ajuda em muito a eficácia do direito. E no aspecto do DNA, especificamente do caso da investigação de paternidade, quando este exame de DNA foi aprovado pela legislação em 92 e possibilitou a utilização desse instrumento nas demandas judiciais, isso ajudou muito, avançou e trouxe inclusive demandas de muitos anos atrás, Luiz, que, por exemplo, eu vou citar um caso, em 1989, nós temos aqui um julgado, uma decisão, que chegou até a última instância no Superior Tribunal de Justiça, de uma mãe que entrou com uma ação de investigação de paternidade, ela tinha algumas provas em favor do seu filho, contra aquele suposto pai, mas naquela época não existia exame de DNA. Então, como ela não tinha dinheiro também para fazer outros exames, ela entrou com o pedido de alimentos, o pedido de reconhecimento da paternidade, e ela perdeu essa ação. Somente no ano de 2011, apesar da perda dessa ação, o filho tomou providências para pedir a reabertura dessa ação. E isso, quase 30 anos depois, o nosso Superior Tribunal de Justiça e até o STF se manifestou dizendo: é um direito fundamental do homem e nós temos que revisar. E se for possível o exame de DNA, então nós vamos realizá-lo. Porque hoje esse instrumento da ciência auxilia no cumprimento do direito, que significa o indivíduo saber qual é o seu material genético, a sua história, quais são, na verdade, os seus vínculos familiares. Então, hoje a ciência ajuda em muito, sem sombra de dúvida. Doutora, eu vou pedir uma licença, a gente vai para um breve intervalo e volta já.